Vamos para a mensagem de hoje, com David Paul Show. Nada é de graça para Deus. Está escrito em Lucas capítulo 6, versículos 38. Deem, e lhes será dado uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Seja nos Estados Unidos, seja na Europa, quando um pastor faz uma visita e deseja passar uma noite naquela casa, deve perguntar: você tem um quarto para o profeta? Eles não estão habituados a perguntar: será que posso passar a noite em sua casa? Então, se o dono da casa não disser: sim, nós temos um quarto para o profeta, mas responder: oh não, não temos um quarto para o profeta, o pastor deverá ir para o hotel. Expressões como um quarto para o profeta são resquícios do tempo de Eliseu. No capítulo 4 do livro de 2 Reis, podemos ler uma comovente história de hospitalidade oferecida por uma mulher ao profeta Eliseu. Certa vez, quando o profeta Eliseu estava passando por Sunem, uma mulher rica insistiu em que ele fizesse uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que o profeta passava por ali, entrava naquela casa. Então, reconhecendo que Eliseu era um homem de Deus, a mulher aconselhou seu marido a construir um quarto para o profeta ocupar sempre que ele os visitasse. Assim, toda vez que Eliseu viajava a Sunem, ele se hospedava naquela casa e aquela mulher o servia cordialmente. O servo de Deus, Eliseu, sabia que, a cada momento em que era servido naquela casa, acumulava dívidas de amor. Receber bem Eliseu naquela casa era o mesmo que hospedar Deus, pois o Senhor acompanhava Eliseu e operava aonde quer que o profeta fosse. Uma das maneiras de sermos abençoados em nossa vida espiritual é oferecermos a Deus alguma coisa. O ser humano pode até fugir por causa de suas dívidas, mas o Deus Criador dos céus e da terra e de tudo que neles há, não deixa de recompensar-nos por nossa doação a Ele e para a sua obra, devolvendo-nos 30, 60 e 100 vezes mais. Quando vemos a vida de Jesus, isso se torna claro. Jesus tomou emprestado os 5 pães e 2 peixes do garoto e, no mesmo instante, retribuiu com 12 cestos. Quando tomou emprestado o barco de Pedro e pregou para as multidões, fez com que os discípulos jogassem a rede sobre o mar e colhessem muitos peixes. Já no sotão de Marcos, Jesus recompensou com o Espírito Santo. Quando os irmãos da Macedônia recolheram ofertas para enviar a Paulo em sua viagem missionária, por meio da boca do apóstolo, Deus prometeu: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4 e o versículo 19. Portanto, uma das maneiras de recebermos bênçãos é nos doarmos a Deus. Ele não recebe nada sem pagar o preço. Em outras palavras, para Deus nada é de graça. Ele sempre recompensa em porção multiplicadas aquilo que semeamos. A Bíblia nos ensina: deem e lhes será dado uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Lucas capítulo 6, versículos 38. Também está escrito: assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Mateus capítulo 7 e o versículo 12. Essa é a lei de Deus, e Deus cumpre fielmente os princípios de cada uma de suas leis. Certa vez, o profeta Eliseu mandou o seu servo Geazi perguntar para aquela mulher de Sunem: você teve todo esse trabalho por nossa causa, o que podemos fazer por você? Do mesmo modo,
Quando nos entregamos a Deus, Ele nos pergunta qual é o desejo do nosso coração e assim o satisfaz. Salmos 37, versículo 4. Está escrito: deleita-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Mas, se nossos desejos não forem específicos, Deus não poderá conceder nenhuma bênção. Por isso, dizer a Deus, seja feito conforme teu desejo, não é a forma mais conveniente. A mulher de Sunem, por ser uma pessoa de posses, não passava por necessidades. No entanto, havia um ponto em sua vida que lhes trazia insatisfação, já que o casal estava além da idade de ter filhos, mas até aquele momento não lograra êxito na questão. Por isso o profeta Eliseu, que estava em dívida de amor, chamou a mulher de Sunem e profetizou: por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. 2 Reis, capítulo 4, versículos 16. A mulher contestou: não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. 2 Reis, capítulo 4 e o versículo 16. No entanto, quando Deus está disposto a conceder uma bênção, o milagre já começa a ser providenciado. Assim, depois de um ano, a mulher teve o primeiro filho em seus braços. Portanto, irmãos, deem a Deus muitos motivos para Ele recompensar vocês enquanto estiverem aqui na terra. Vocês podem entregar seu tempo, seus bens materiais, o que puderem. Faça isso com toda a dedicação. Se assim agirem, Deus atenderá milagrosamente às suas orações e abrirá as comportas dos céus, que não poderão conter tantas bênçãos. Uma oração que só faz pedidos sem mostrar nenhuma entrega a Deus é errada. Se nós nos oferecermos a Deus, Ele se alegrará e nos retribuirá, porque para Deus nada é de graça. Qual a maneira de uma nação se oferecer a Deus? É realizando obras de missão. Quando observamos a história das missões, vemos que todas as nações que atuaram na obra missionária prosperaram. Quando a Alemanha se empenhou na obra missionária, tornou-se uma potência mundial. Mas, para a medida que diminuiu a atuação em missões, o país se enfraqueceu. A Inglaterra é outro país que se tornou o primeiro do mundo quando se empenhou em missões. No entanto, quando o calor das missões se esfriou, ela passou a ocupar um papel secundário. Um dos motivos de os Estados Unidos serem a mais poderosa nação do mundo é o fato de terem se entregado a Deus como grandes atores na obra missionária mundial. Para que nossa nação se torne uma potência mundial, o segredo está em nos oferecer a Deus com obras missionárias por todo o mundo. Trabalhar na propagação do Evangelho em minha nação é algo que, sem dúvida alguma, não pode faltar. Mas podemos ir para as terras congeladas do norte ou além do oceano para realizar a obra missionária. Desta forma, Deus recompensará a nossa nação com 30, 60 e 100 vezes mais. É por essa razão que nossa igreja se empenha em fazer uma campanha de oferta especial todos os anos em prol da obra missionária, pois centenas de missionários enviados por nós estão em vários países do mundo propagando o Evangelho. Um dos motivos de termos missões em todo o mundo está em dar a Deus muitos motivos para nos retribuir. Quando a igreja se entrega a Deus de todo o coração e com toda a dedicação, as orações da igreja são respondidas e as bênçãos de Deus são derramadas sobre as nações. Enquanto Deus permitir que eu seja o pastor de ovelhas nesta igreja, eu me empenharei na obra missionária, para que a mensagem chegue a todas as nações. Com toda a minha força farei com que as missões continuem. Tenho planos para que todos os mares e continentes estejam cheios de missionários da nossa igreja.
Dessa forma, nações e muitas nações serão abençoadas, porque Deus está na obra missionária e Deus fará prosperar nossa igreja, nosso povo e nossa nação. Portanto, eu me empenho em nos entregar a Deus com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento e com toda a nossa força. Começando pelas pequeninas coisas, podemos comover o coração de Deus e semear o amor e o serviço a Deus e ao próximo. Que Deus abençoe a todos vocês. Deem e ser-lhe-á dado boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Lucas capítulo 6, versículos 38. Então eu pergunto, por que devemos dar primeiro? Se dermos primeiro, por que nos será dada uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante? Porque a pessoa cheia do Espírito Santo vive cheia de alegria e confiança. O que e como devo semear para Deus? Que Deus abençoe você e reflita sobre isso. Pessoal, aqui é o pastor Gilson Soares. Muito obrigado pela sua companhia. Abençoe esse canal com a sua melhor oferta. Seja membro desse canal. Vamos juntos trabalhar para a expansão do Evangelho. Que Deus abençoe a todos vocês. Sucesso na sua caminhada.